Você é crente, você não pode passar por isso. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter saúde, entendeu? Você é filho de Deus, você não é filho de Deus, então você não pode estar passando pelo que você está passando se você é filho de Deus. E aí, ele tentou trabalhar em Jesus o quê? Verdade, eu sou filho de Deus, então eu vou pular daqui mesmo. Ele fez uma tentativa de fazer Jesus tentar o próprio Deus. E Jesus, claro, ele responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o que ele tentou fazer? Mexer com a fé de Jesus, assim como ele mexe com a fé de muitos. Puxa vida, eu estou na igreja, mas Deus não falou comigo. Ou, puxa vida, por que acontece na vida do outro e não acontece na minha? E aí a pessoa começa a tentar a Deus. Senhor, se o Senhor é comigo, o Senhor vai fazer assim, assim, assim. E Deus decide não fazer, a pessoa vai para casa frustrada. Aí desanima e não quer voltar. Aí você precisa ficar ligando, você precisa ficar chamando, precisa ficar mandando mensagem, precisa pegar a pessoa na casa dela. Gera uma inconstância, porque a pessoa foi tentada a tentar o próprio Deus e deu errado. Jesus passa por cima disso, e daqui a pouco eu vou voltar a falar disso, e ele vai para o mais alto nível de tentação que existe. Qual que é esse nível de tentação? O diabo agora, ele, lembra que eu falei? Ele tentou a Jó tirando as coisas de Jó. Com Jesus tinha que ser uma arma muito poderosa. Ele pensou, eu vou oferecer coisas para ele, ao invés de tirar. Porque com o outro deu errado. Com esse aqui, se eu oferecer coisas, eu derrubo ele. Eu vou oferecer pão, ele negou. Eu vou oferecer para ele a chance de testar o próprio Deus, ou testar que a fé dele funciona, e mexer com as emoções dele para ele. E aí eu derrubo ele. Só que não deu certo. E qual que é o momento agora? Satanás, ele transporta Jesus para um monte muito alto, mostra tudo que há nesse mundo, todas as coisas boas desse mundo, e tenta ele na adoração dele. Ele oferece, se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso que você está vendo aqui. E Jesus, categoricamente, é claro, não caiu nesse conto do vigário, mas Jesus ele responde, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao seu Deus adorarás e a ele darás o seu culto. E aí acontece uma coisa muito interessante. O diabo bate em retirada, ele recua e os anjos de Deus vieram servir a Cristo. O que acontece? Não deu certo com Jesus. Só que pelo fato de não ter dado certo esse plano de oferecer coisas para afastar Jesus da presença de Deus, só porque não deu certo com ele, não significa que o plano não era bom. O plano era bom, era muito bom. Tão bom que Satanás coloca em prática até hoje com a gente, com o ser humano. E muitas vezes dá certo. Sabe por quê? A gente ainda está falando de Hebreus capítulo 10, 26. Só que até chegar lá eu preciso trilhar esse caminho aqui. Sabe por quê? Porque tem gente que ele passa pelo batismo, né? Vamos seguir a linha aqui de Jesus. Jesus se batizou, passou pela tentação física, passou pela fé, emoção e adoração, sabe? A pessoa se batiza e aí ela começa a entrar no embate, o espírito contende contra a carne contra o espírito, não é assim que está escrito? E ela não consegue passar por isso. Tem gente que não consegue se libertar de ver uma pornografia na internet. Tem gente que não consegue se libertar e ver a mulher que passa na rua, ou tomar a cervejinha que tomava antes, ou ter um temperamento, o mesmo temperamento que tinha antes. Tem gente que não consegue se libertar dos cacoetes que tinha lá no mundo, sabe? Da macheza, ó, não mexe comigo não, viu? Quando eu dou um cacete, você aqui. Tem gente que não consegue. Do cigarro. Tem gente que não consegue se libertar dos mesmos costumes. Se a pessoa era mentirosa, às vezes ele continua mentindo. Se a pessoa enrolava os outros em algum negócio, continua enrolando. Tem gente que no primeiro nível de tentação tropeça, cai de cara no chão e fica ali. E aí, onde é que fica essa história toda? A pessoa nunca na vida ela consegue avançar no evangelho, ela nunca vive uma vida plena com Deus, ela nunca de fato sente a presença de Deus ou vive intensamente uma transformação do evangelho na vida dela.